É simplesmente enorme o número de espécies animais que a ciência considera extinta nas últimas décadas e séculos, sobretudo devido à destruição do seu habitat natural e à caça. São criaturas que deixaram de ser observadas por longos períodos. Algumas delas, no entanto, voltaram a aparecer. Os cientistas chamam isso de efeito Lázaro, do personagem bíblico que foi ressuscitado por Jesus Cristo. E cada vez que um deles reaparece, trata-se de uma agradável surpresa. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o assunto. Veja agora 9 animais que voltaram da extinção. Cervo almiscarado siberiano. Um cervo em risco de extinção foi visto pela primeira vez em quase 60 anos, em uma floresta remota no nordeste do Afeganistão. A criatura é conhecida como almiscareiro ou cervo almiscarado siberiano, sendo nativo do Himalaia no nordeste da Índia, da região de Kameshira, no Paquistão, e do nordeste do Afeganistão. Somente o macho possui presas e ele usa-as na época de acasalamento para disputar pelas fêmeas. Uma equipe de pesquisadores vasculhou a província de Nuristão, no Afeganistão, durante os anos de 2008 e 2009. Durante esse período, eles conseguiram gravar 5 aparições desse animal. Essa foi a primeira vez que a espécie foi vista desde 1948. O fato foi descrito na edição do jornal Oryx. Durante o estudo, os cientistas viram um único macho próximo à mesma área 3 vezes. Eles também encontraram uma fêmea e o seu filhote, além de outra que eles não sabem ao certo se pode ser a mesma, porém sem o bebê. Também foi descoberta a carcaça seca de uma fêmea do cervo. Os últimos da espécie. Segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Humanos, autoridade principal no que diz respeito à conservação das espécies, o almiscareiro está classificado como uma espécie de extinção. A carne do animal é considerada uma iguaria local. Entretanto, os bichos são normalmente caçados devido às suas glândulas de cheiro, que são mais valiosas por peso do que o próprio ouro. Alguns acreditam que essas glândulas possuem propriedades farmacêuticas, as vendendo pelo preço exorbitante de $45 mil por quilograma, aproximadamente R$115 mil no mercado negro. Esses dados foram obtidos segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Inseto graveto, da ilha de Lord Howe. Foi necessária toda a paciência de Rowan Cleave, biólogo do Zoo de Melbourne, Austrália, para identificar entre tantos ovos exatamente aquele que estava a ponto de se romper. Mas a espera valeu a pena. Graças a ele, Cleave tem agora a possibilidade de contar através de imagens fotográficas e um vídeo o momento extraordinário do nascimento de um dos insetos mais raros do mundo. Acreditava-se que os insetos gravetos da ilha de Lord Howe, uma pequena ilha do Oceano Pacífico, estavam extintos desde 1930. Isso por causa da introdução no seu habitat de ratos que escaparam de um navio mercante. Em 2001, cerca de 20 exemplares desses insetos foram encontrados na ilha e utilizados em programas de repovoamento. Esses animais, que quando adultos atingem 15 centímetros de comprimento, nascem depois de 6 meses de incubação e não é fácil prever quando acontecerá a ruptura da casca. O nascimento de um novo inseto graveto, como pode-se ver no vídeo, é longo e cansativo, sobretudo quando se trata de extrair as longas patas do ovo. O petrel das Bermudas. Também chamado de carrou, esta ave tornou-se um símbolo da esperança para a conservação da natureza. Considerada extinta desde 1620, foi observada novamente 330 anos mais tarde, em uma ilha no arquipélago das Bermudas, que hoje se transformou na reserva nacional para esse animal. Esse petrel passa a maior parte da sua vida no mar e volta à terra apenas para nidificar e se reproduzir. Esta é a razão pela qual durante séculos foi considerado extinto. Ele permanece em todo caso uma espécie sob forte risco de extinção. O colo-colo. Esse marsupial, pouco maior que um rato, possui uma história evolutiva muito particular. Chamado colo-colo, vive nas florestas úmidas do Chile meridional. Acreditava-se que estava extinto há 11 milhões de anos, quando foi redescoberto na região de bosques densos onde vive. Considerado um fóssil vivo, pensa-se que seja a única espécie que restou da família Microbiotheria e que seja na realidade originário da Austrália. Teriam chegado então à América atravessando a Antártica, onde foram encontrados fósseis desse marsupial. O tacaré. Pássaro da Nova Zelândia, incapaz de voar, mas com plumagem de cores deslumbrantes. O tacaré foi observado pela primeira vez em 1898 e depois declarado extinto, mas em 1948 foi redescoberto nas proximidades do lago Te Anau, nas montanhas Murchie, onde existem hoje cerca de 350 exemplares inseridos em um rígido programa de conservação.
O solenodonte de Cuba. O solenodonte cubano é uma espécie endêmica da Cuba. A característica mais peculiar dessas espécies é a sua saliva venenosa. É uma espécie noturna que vagueia pela floresta à procura de alimento, desde pequenos insetos a animais. Também conhecido como almique, ele foi descoberto pelo naturalista alemão Wilhelm Peters em 1861. Cerca de 36 indivíduos foram capturados. Possui olhos pequenos e uma pelagem que varia de castanho a preto. Um adulto pode ter cerca de 41 a 56 centímetros de comprimento, incluindo a cauda, e o seu aspecto faz lembrar um rato gigante, com um focinho extremamente elongado e uma cauda sem pelo com escamas. Em 1970, o solenodonte cubano foi declarado extinto, visto que nenhuma outra espécie tinha sido encontrada desde 1890. Mas em 1974, 3 indivíduos foram encontrados e capturados. Estudos posteriores revelaram que ainda pode ser encontrado na província Oriente, na ponta oriental de Cuba. Mas mesmo assim é um mamífero raro, pois é cavador noturno, vivendo principalmente debaixo do solo. Em 2003, outro indivíduo foi encontrado e capturado para estudos científicos durante 2 dias e depois foi libertado. Desde 1982, este omnívoro é considerado uma espécie ameaçada, visto que apenas acasala e dá luz a 1 a 3 crias num ano apenas. A largatixa com crista da Nova Caledônia. Essa espécie de largatixa é endêmica da Nova Caledônia, situada a cerca de 1.500 km na Austrália. Seu habitat são florestas tropicais. É um animal solitário e noturno. Durante o dia fica escondida por entre as folhas das árvores. É capaz de escalar árvores facilmente, pois possui ventosas nas pontas de seus dedos e cauda prensil. Alimenta-se de néctar, frutas, insetos e seiva. O pouco que se conhece sobre seus hábitos reprodutivos foi documentado através de observação de exemplares de cativeiro. Os machos são muito agressivos com os outros machos. A fêmea põe até 2 ovos, com período de incubação de 90 a 180 dias. Como não há cuidado parental envolvido, os filhotes já são independentes assim que nascem. Tornam-se adultos com 1 ano de idade e a expectativa de vida é de 10 a 20 anos. Em algumas localidades, a largatixa de crista da Nova Caledônia é criada como animal de estimação. Infelizmente, está ameaçada de extinção. Essa espécie foi descrita pela primeira vez após uma violenta tempestade tropical, em 1994. O rato australiano da Nova Holanda. Endêmico de algumas zonas da Austrália e da Tasmânia, este mamífero foi descoberto pela primeira vez em 1843. Logo depois ele desapareceu, para surgir de novo em 1967, em um parque ao norte de Sydney. Trata-se de um pequeno roedor classificado como vulnerável na lista IUCN, pois dele existem apenas cerca de 10 mil indivíduos adultos. Selacanto. O selacanto foi pensado como extinto desde o fim do período Cretáceo. Em 1938, ele foi redescoberto em vários países africanos, tornando-se um Lazarus taxon, um grupo de organismos que desapareceu do registro fóssil só para voltar à vida mais tarde. Os selacantos aparecem primeiro no registro fóssil há 410 milhões de anos atrás. Eles normalmente vivem perto do fundo do oceano, mas em algumas ocasiões vistos mais perto da superfície. Eles têm sido conhecidos por crescer aproximadamente 3 metros de comprimento, mas não há um registro de um único ataque a um ser humano, já que o peixe vive tão profundo no oceano.